Depravação. Depravação é a palavra que eu quero conversar agora com todo mundo. Depravação é uma palavra forte. Vou usar novamente o meu livrinho. A vida dos santos. De novo. Porque ele mostra bem o que é depravação. Uma palavra que estava até nele no vídeo anterior. A série é toda sobre proteção. Proteção, como me proteger na rua. Na rua, em casa também serve. Mas na rua tem outras ameaças, ameaças de todo tipo. E o que é um perigo na rua? Qualquer coisa que se aproxime com a intenção não de me ajudar, mas de me utilizar para os fins próprios. Então não é para me ajudar, não é por mim, é por outro. E eu vou folheando aqui, eu estou folheando aqui o livro dos santos, já mostrei no outro, utilizando um processo natural que eu chamo de leitura natural. Então já gravei vários vídeos sobre isso. Então esse termo eu já usei várias vezes no YouTube, que é público. Então está bem vinculado ao meu nome. A leitura natural é algo que diz assim, é o que você tem, é o que o ser humano tem há muito tempo, sempre teve, sempre vai ter. É enxergar alguma coisa e depois o consciente chamar a atenção para aquilo para investigar. E a investigação é simples, faz bem ou faz mal para mim, ou para os meus. Não tem como ser de outra forma. E outra coisa, é muito importante que a gente perceba vultos. E esses vultos devem ser classificados rapidamente. Ou seja, a gente tem que sentir a situação boa e a situação que pode não ficar tão boa. Porque depois que se entra numa situação ruim, é mais difícil sair. Então, primeira coisa que uma pessoa deve atentar é para o que parece. O que parece e o que parece e não é. O que parece ser uma coisa boa e não é. Um produto bom, mas não é. O que é um produto bom, mas não é? Pode ser qualquer pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa que veio pedir. São tantas ameaças que a única forma é de desenvolver uma intuição para isso. Uma intuição. Algo não está batendo, algo não se encaixa. Essa é uma ideia importante. Algo não se encaixa numa situação adequada, agradável, honesta. Qualquer coisa que gere qualquer sentimento de desconfiança deve se afastar e olhar de longe e não de perto. Estou ensinando quem? Crianças? Não, adultos, todo mundo, a mim mesmo. Como treinar isso? Treinar treinando, treinar ensaiando, treinar ensaiando a intuição, sentindo a intuição, conversando sobre a intuição, entendendo, vendo na vida de outros o que pode ter acontecido, o que aconteceu, o tipo de problema. E hoje a conversa é sobre depravação, com base na vida dos santos. Mas eu não estou lendo, eu estou só folheando. Eu estou deixando a leitura natural tomar conta de mim. Só que não dá para simplesmente deixar a leitura natural tomar conta, e sim ser natural, lendo naturalmente. Qual a ideia? A ideia é, a partir do momento que se percebe algo que não é natural, o consciente deve investigar. Tem um perigo aí. Tem um perigo aí. Então se afaste e investigue, ou então apenas se afaste. Pronto.
Então, são tantas situações que não dá nem para elencar, mas dá para se conversar sobre a intuição. Mas tem diversos perigos de uma saída para ir ao mercado, por exemplo. O carro pode enguiçar num local perigoso. Então, ver se tem gasolina, cuidar do carro. Se o carro não está confiável, então é melhor ficar em casa ou perto de casa. Sim, sim. E ao concordar, isso aí já restringe o leque de perigos, de um monte de coisas. Se o carro não estiver confiável, fica em casa. Se estiver confiável, pode seguir. Mas se não tiver confiável, então é melhor consertar esse carro para ele ficar confiável. Agora tem que consertar, tem que investir. Mas como investir logo no início do ano, onde tem tantos impostos? Tem que investir no conserto de um carro para ele ficar confiável. Então a primeira coisa é um carro confiável. Se a pessoa pretende sair para algum local distante, o carro tem que ser confiável. Então, meu carro não é tão confiável assim, mas ainda é confiável. Ele consegue andar bem. O combustível já não é confiável mesmo, mas ele anda bem. Ele anda aquecendo um pouco. Essa é a minha maior preocupação. Num grande engarrafamento, isso pode ser um problema. Agora, se não tiver engarrafamento nenhum, tudo bem. Mas num grande engarrafamento, num horário de pico, eu não confio tanto, não confiaria tanto. Ando com diversos tonéis de líquidos de arrefecimento dentro do carro. Tem uns 5. Mas da outra vez ele aqueceu e estava tudo bem com o óleo e com o líquido de arrefecimento. Não sei o que houve com ele. Então não é questão de falta de líquido de arrefecimento, que nem estava faltando. Então tem alguma coisa errada com esse carro que tem que ser visto, então tem que anotar. Tem que fazer a revisão anual do carro. Então proteção começa por aí. Revisão anual do carro tem que ser feita, não tem jeito, tem que até anotar. Então vamos anotar logo a revisão anual do carro. Vou anotar aqui no cantinho, porque esse é um item de proteção básico que impede, todos os dias impede alguma coisa. Revisão anual do carro. Isso é proteção. Proteção. Isso é proteção. Não tem como sair disso. A partir daí tudo fica mais leve, né? Regularizar a documentação, tudo para que não se pare numa blitz e o seu trajeto seja interrompido num local estranho, por exemplo. Também é uma questão a se pensar diariamente, tem que pensar nisso. Deixar o organismo falar, deixar a intuição falar, esperar. É fundamental, não tem como não esperar. Porque a intuição não fala, não é assim, pá, pum. Ou é. Dependendo do processo, pode ser mais rápido, pode ser mais lento. O ser humano sobrevive porque ele tem processos que são muito rápidos. São reflexos rápidos. O consciente, ele atrapalha bastante quando ele não é bem educado. O consciente atrapalha muito. Gostei dessa modalidade de ficar lendo assim, tranquilamente. Vou adotar mais vezes e falar dos perigos da vida, diversas, porque isso me inspira bastante coisa. O livro A Vida dos Santos eu procurei em versão e-book, que seria muito bom também, mas não gostei. Mas gostei de folhear. Gostei de folhear esse, outro livro de ditados populares. Vários cuidados são necessários. Eu falei de depravação. O que seria depravação? Conversa sobre depravação ou sobre proteção? A depravação, ela torna a proteção mais difícil. Agora, o que é exatamente a depravação? Depravação são
são gostos incomuns, preferências incomuns em relação a qualquer ato da vida civil. Qualquer ato. Jogar comida fora, por exemplo, não é um ato comum. É um ato que é censurável. Costumes sexuais bizarros e estranhos é algo que conceitua com muita facilidade a depravação. Preferências por excessos. Então, a depravação, ela é algo que separa o homem de uma normalidade. Ele já marginaliza o sujeito. Já é um costume que não é compartilhado pela maioria da população, então ele já fica à margem da sociedade. E à margem da sociedade também está o crime. O crime está à margem da sociedade. E os dois se aproximam. Excentricidades, elas se aproximam de criminalidades de vez em quando. Costumes alimentares raríssimos, que só se encontram em um ou dois locais na cidade, locais que às vezes a fiscalização, ou seja, qualquer coisa que esteja à margem da lei, já pode ser considerado uma depravação, uma deformação da moralidade. Isso parece ser bastante dogmático. Não, não é. Por exemplo, uma pessoa que prefira comer fazão no almoço, ela vai ter que ir num local muito especializado. Vai ter que sair do centro da cidade e ir talvez numa fazenda. Já saiu da cidade, já está nas margens da cidade. E quanto mais ele se afasta do seu dia a dia para poder, quanto mais ele se afasta da sua rede de cuidado para poder comer o fazão, mais ele se submete a perigos. O fazão, a criação de fazão no interior do Rio de Janeiro, de São Paulo, de qualquer cidade, e só vem de lá. Já tem que pegar o carro e fazer uma viagem, se expor então a perigos na estrada, e dependendo de onde for a fazenda, pode atravessar um terreno acidentado e começa a se submeter a situações extraordinárias para conseguir uma excentricidade, comer fazão na hora do almoço. E se a pessoa for sozinha, então é pior, muito pior. Isso é um pequeno exemplo simples, que dirá quando se envolvem realmente crimes, como consumo de drogas. Imediatamente a pessoa entra em contato direto com a marginalidade, algo que está à margem da sociedade. E ao se aproximar da marginalidade, se aproxima-se também da criminalidade, dos perigos, dos riscos à saúde. Quanto mais a gente se afasta de uma normalidade, maiores são os danos possíveis à própria pessoa e até à família. Porque dependendo da situação que for, é colocado em risco todo o patrimônio da família, por exemplo, um vício de jogo. Tem pessoas que jogam a própria casa, jogam os próprios filhos no jogo. E a partir do momento que se entra em contato com a marginalidade, que exige cada vez coisas maiores, mais há de se tomar cuidado. Então é melhor ficar na normalidade, ser uma pessoa normal, comer o seu arroz com feijão, com a carne, quando tiver, do que querer raridades. Então quem quer raridades acaba se submetendo a situações raras, um preço raro. Eu quero, só serve para mim tal coisa. Então tem que procurar um fornecedor raro, que às vezes ele fica num local raro. Quanto mais raro, mais perigoso.
Poxa, Otelo, você está sendo radical. Não, ou sim, quem sabe. Gostaria até que se discordasse de mim ativamente, talvez postando até um vídeo reação, uma reação dizendo, não, eu tenho 3 exemplos aqui. Dar 3 exemplos é muito importante. Não só 1, 3, ou 5, ou 9 exemplos de que não há problema nenhum de viajar 120 quilômetros para comprar um fazão e voltar. Então tá. Promete que vai fazer esse vídeo, então vai ser muito bem-vindo. Vou continuar com a minha digressão, com a minha investigação, porque é pura investigação, isso aqui é apenas uma opinião que tem que ser colocada em prática. Então é importante colocar as opiniões em prática, como ensaiando mesmo, lembrando da opinião nos ambientes, fundindo, conectando realmente as opiniões aos ambientes diversos, de perigos, conectando e até estabelecendo relações de causa e efeito. É muito importante e tudo já foi falado. Tudo já foi falado. Então posso dizer que temos os ditados populares, que eu posso também trazer para cá e folhear os ditados populares juntamente com a vida dos santos. Mas não, vou continuar com a vida dos santos e depois talvez eu faça outro tema a respeito da proteção em si. Como colocar em prática a proteção em si para sempre. Para não precisar toda vez que tiver que ir a uma padaria lembrar de tudo isso. Não, é proteção para sempre fora de casa. Dentro de casa são outros 3 capítulos para falar de proteção dentro de casa. Como se proteger no quintal, por exemplo. Como se proteger no banho. Como proteger os pensamentos. Meus pensamentos, eles todos os dias têm que ser trabalhados, protegidos, limpos. E por isso que eu gravo tantos vídeos, para poder conversar com Deus. Então todo dia é dia de conversar com Deus. Então a maneira de conversar com Deus é estudando. Estudando. Cada vez mais e conversando com Deus sobre o que estudou, sobre o que, no meu caso, o que eu folheei, porque eu estou folheando aqui a vida dos santos. E eu folhei a vida dos santos falando da proteção, do viver com proteção. Porque é um tema hoje que me surgiu, veio forte, eu não estava... Falei, o que eu vou fazer hoje? De repente me deu vontade de conversar sobre proteção fora de casa. Depois, outro dia, dentro de casa. Porque dentro de casa eu pratico mais. A proteção fora de casa. Porque à noite todos os gatos são pardos e na rua também. Na rua tem muito lobo vestido de cordeiro. Muita venda. Se for num shopping, então, todo mundo quer me vender uma coisa que é indispensável para ele, não para mim. Quando tem um lugar onde tem diversos interesses, e que tipo de interesse? Se eu vender para esse senhor, eu vou levar o pãozinho para minha família. Se eu cobrar caro, eu compro mais pão. E se o peixe inchar, eu compro mais do que eu preciso. Então, interesses antagônicos, inclusive. O interesse da venda é vender o mais caro possível, geralmente. Mas o do comprador é comprar o mais barato possível. Então, já existe uma batalha institucional. A instituição da compra e venda. E um lugar onde existe já uma batalha, também existem muitos truques para poder vencer a batalha. A mentira. Então, onde tem interesses antagônicos, cuidado. Mas cuidado é um cuidado normal. Porque senão todos viram inimigos e a gente começa a virar uma paranoia. Todos querem me enganar, todos querem me assaltar, me sequestrar. E aí vem um outro tema. Não ficar sozinho. A pessoa andar sozinha, o perigo é dobrado. Dobrado. Uma pessoa tem um perigo enorme. 2 pessoas, o perigo é a metade. 3 pessoas, 1/3 do perigo. Pode fazer essa conta. E é uma conta interessante, né?
5 pessoas, se sequestrar 5 pessoas, você precisa de 5 mais recursos, de 5 vezes mais armas, de mais gente, talvez até mais uma viatura. 10 pessoas é muito difícil sequestrar 10 pessoas, precisa ser um grupo terrorista para poder sequestrar 10 pessoas. Por isso, viajar de excursão é fundamental e não se afastar da excursão nunca. Já sofri, já passei por situações perigosas onde o grupo se dispersou, cada um foi por um lado e eu fui sequestrado por um comerciante que me obrigou a experimentar uma roupa de sheik. Enquanto eu não experimentasse, ele não me deixava sair da loja, que inclusive a porta estava semi-cerrada. Eu fora do país, não entendendo a linguagem, poucos documentos, pouco dinheiro, experimentei a roupa de sheik meio a contragosto e fui embora. Assustadíssimo, tanto que essa experiência simplesmente eu não esqueço. Fui literalmente sequestrado, o vendedor me abordou e saiu me puxando para dentro da loja. Várias experiências nesse sentido, os turistas contam. Então não se afaste do grupo. Sair sozinho tem que ter uma experiência muito grande, dentro e fora do país. E principalmente quando a gente acha que é muito experiente, que a gente se arrisca mais. Na verdade, a experiência teria que nos proteger, mas às vezes a pouca experiência ela nos prejudica. Porque quem tem experiência de verdade sabe que o perigo existe. O perigo existe. Interesses antagônicos. O mundo animal ele mostra muito sobre isso. Às vezes a morte de um é a comida dos filhos do outro. Isso acontece conosco financeiramente. Às vezes a nossa vida toda é sugada por um financiamento. A gente não pode fazer nada, só trabalhar para pagar. Mas não pode passear, não pode ter um bom plano de saúde, não pode fazer nada, porque entrou num financiamento. Financiamento que come metade do salário, que já não é grande. Isso quem consegue fazer um financiamento. Mas a vida toda é usurpada pela própria instituição financeira, aquele que te deu dinheiro. Por isso, tem uma expressão que é hipotecar a vida. É uma expressão muito simples. Você coloca a sua vida à disposição do outro e você dá saúde, a tua saúde é para satisfazer o outro. Mas sobre proteção, basicamente é isso. E depravação é bem isso. É um gosto incomum que beira a marginalidade ou que literalmente atinge a criminalidade. Isso é depravação. Só que esse gosto incomum, ele gera uma fragilidade por propostas incomuns. Só que as propostas incomuns, elas sempre são percebidas pela intuição, pelo nosso organismo, nosso sistema de percepção diz algo está estranho, tem alguma coisa estranha. Tem algo estranho, esse vendedor está sendo muito amável, tem algo estranho no ar. Se tem algo estranho no ar, já está em perigo. Já está em perigo. A situação já não é boa. Se a situação gera suspeita, nem entre na loja, não entre na loja. Se uma situação já é perigosa, já grude no guia da excursão e diga, cara, você é o único sujeito que já veio aqui várias vezes, eu não vou sair do seu lado. Não, mas você é muita gente para ficar comigo, não interessa. E dane-se, seja firme, faça o que você acredita, porque muita gente já sofreu demais por, na hora H, não confiar na intuição. Então, é melhor ficar em casa, trabalhando bem a proteção. Trabalhando bem essa proteção, porque senão o risco ele existe. Eu estou aqui folheando, não encontrei nada de diferente aqui. Mas tem uma coisa diferente. Já falei sobre depravação bastante. É um termo muito forte, mas é exatamente esse termo. Depravação. É um termo forte. Mas ele leva a riscos elevados.
tão elevados, tão elevados, tão elevados, que é importante falar de outro tipo de perigo que a depravação predispõe para a saúde física mesmo. Quantos sequestros são feitos, morte e sequestro de órgãos, atraídos simplesmente por um convite sexual inesperado e incomum. Uma possibilidade de satisfação de uma fantasia. Está aí a depravação levando a um perigo enorme, onde a pessoa não confere mais nada, simplesmente fica cega. E fica cega e pode ficar morta, e pode ficar cega literalmente, pode perder um olho. Esse comércio de órgãos tão grande que existe no mundo inteiro é um crime internacional. Então pode estar em qualquer lugar do mundo que seja o mais desenvolvido que for. Cuidado, principalmente na área do turismo. Então existe a expressão turismo sexual, não é à toa. Para homens e para mulheres não há distinção. Não tem essa diferença. Não existe a diferença, é distinção. Destaque, distinção. Extinção é término. Não existe extinção. Existe instituição. Por isso que eu entro com um novo tema, porque depravação a gente pode tratar de diversos ângulos. Mas vamos pensar em excentricidades, então. Eu tenho algumas excentricidades alimentares, por exemplo. Ou excentricidades alimentares, sexuais, de qualquer consumo, de qualquer coisa. Só bebo uísque tal, de tal lugar, do ano tal, que só tem um fornecedor no Brasil, e ele está viajando. Pode se preparar para algum tipo de adulteração desse conteúdo, ou de algum contrabando, ou alguma coisa, porque se é tão raro assim, por que é tão raro assim? Diferentemente do café, né? Daquele café que vem das fezes de um animal, de um marsupial, que é o café mais raro do mundo, pode ser comprado, mas ele é muito mais caro, mas pode ser comprado. Não é exatamente raro, mas não é comum de achar, não vai vender na gôndola do supermercado. Talvez em importadoras vá encontrar, ou talvez pela internet mesmo, não é raro. Mas um produto raríssimo, que só uma vez por mês o fornecedor vem no Brasil, e aí tem que se encontrar num local que não é uma loja, por exemplo. Tem que se encontrar num restaurante, do restaurante comprar o produto, e o produto caro, você passa um grande dinheiro no restaurante, pronto, já se predispôs a diversos, mais diversos perigos mesmo, de diversas formas. Por isso que nós temos que conversar do nosso próximo tema, que é proteção. Ainda proteção na rua, excentricidades, coisas que não são exatamente necessárias, necessidades. O que é necessário é necessário, mas o que é desnecessário pode ser apenas um luxo desnecessário, pode assumir a forma de uma excentricidade. E as excentricidades é preciso se acautelar delas demais, mais demais e muito demais. Excessivamente demais, não sei, mas se a pessoa tem uma excentricidade, ela pode se preparar para tomar precauções adicionais. Um remédio raríssimo pode se preparar porque vai ter alguém que vai querer adulterar esse remédio. Vivemos num mundo que tem muitos enganadores. O mundo do homem, ele é o mundo do animal, mas é um animal humano. O animal humano ele usa mais perfídia do que o animal animalesco, vamos dizer assim. Ele engana de maneira muito mais elegante. E esse enganar, então,
gera os mesmos perigos, morte física, e a pessoa perde tudo que ela construiu numa vida, em uma hora ela pode perder tudo. 30 anos de trabalho, 40, 50, 60, em uma hora, perde tudo, e até a própria vida, e ameaça a vida das pessoas que ele ama. Por isso vamos falar de excentricidades, manias. Excentricidades e manias é o próximo tema, e a gente vai começar a conversar daqui a uns 30 minutos. 30 minutos? Daqui a uns 30 minutos eu vou gravar, vou postar o outro sobre excentricidades e manias, mas não na ótica dos santos. Eu vou mudar a ótica. Ou, sei lá, talvez para manter sobre a mesma ótica, né? Talvez eu mantenha aqui a vida dos santos, ou traga um livro de ditados populares, que é muito interessante, que vai falar também sobre excentricidades e manias e como isso leva a perigos reais e, às vezes, imediatos.